Fala pessoal, tudo bom? Vocês chamaram o Mister e eu tô aqui novamente. Esse é o canal Chama o Mister e o pessoal perguntou: Mister, qual é o time de futebol do Papa? Vou passar para vocês aqui umas informações super interessantes sobre o time de futebol e a relação deles com os papas, né? E no final desse vídeo você vai descobrir qual é o time de futebol do Papa Leão. Bom, o Papa Francisco, né, já é amplamente conhecido aí, grande torcedor do São Lourenço, um admirador do futebol, como grande parte da população argentina, e é literalmente aí fã de carteirinha, tem lá a carteirinha dele do Clube São Lourenço, que no ano seguinte, a entrada dele lá como Papa, o time dele conquistou um torneio, não me engano, se não me engano, foi a Sul-Americana ou a Libertadores, acho que foi a Sula. Então, vamos dizer aí que eles foram abençoados, né, com a chegada do Papa Francisco. Bom, e o João Paulo II? Esse aqui é fora da curva, né? Esse aqui jogava futebol, praticava esqui, montanhismo, canoagem. Esse era fora da curva demais, um dos GOATs aí dos papas, né? Nessa foto tá ele aqui, ó, jogando bola. Ele era um grande entusiasta, jogava como goleiro, chegou a jogar no futebol amador como goleiro, né? E aí, montanhista, um grande esportista, o João Paulo II, um cara assim fora da curva, né? Inclusive tem um time de futebol lá no Peru que inclusive ganhou acesso à primeira divisão, que tem como nome João Paulo II. E na camisa tem aqui essa foto icônica desse que foi um dos maiores e mais icônicos papas da Santa Igreja Católica. Ele também tem uma história muito legal com times do Brasil, né? Na primeira passagem dele pelo Brasil, nos anos 80, ele foi fotografado aqui com a bandeirinha do Flamengo, mas o time mesmo que ele tem uma ligação enorme é o Fluminense. O João Paulo II é padroeiro do time do Fluminense, que eles cantam aquela música lá, Benção João de Deus. Então, assim, é muito legal. Ele foi um símbolo aí de uma época que o time passou muita dificuldade nos anos 90, quando chegou a jogar aí a terceira divisão, né? A galera aí, a Série C, a galera que é da época lembra, né? Fluminense versus Lagartense, lá no estádio da rua Pinheiro Machado, lá no Rio de Janeiro. E nos anos 90, essa música foi muito símbolo ali, utilizado como uma superação, uma forma de evocar aí um apoio divino para o time poder conseguir atingir seus resultados. Inclusive, tem um caso muito emblemático, né, de um clássico contra o Flamengo, se não me engano, foi no dia seguinte a um evento muito importante aí com o João Paulo II, e aí eles cantaram essa música, se não me engano, foi no dia seguinte do falecimento dele. Eles jogaram contra o Flamengo e ganharam do Flamengo, aí foi um chocolate 4-0, 4-1, lá em meados, mais pro começo ali dos anos 2000, né? Ele teve duas passagens no Brasil, uma nos anos 80 e outra nos anos 90, né? Ele fez uma missa campal lá no aterro do Flamengo, e eu era criancinha e eu era uma dessas pessoinhas que estão aqui. Minha mãe me levou para assistir a missa campal do Papa, assim. As duas vezes que ele foi no Rio de Janeiro foram fantásticas, mas a segunda vez que ele foi, nos anos 90, foi uma viagem fantástica, enfim. Ele mobilizou muito o Rio de Janeiro, então, assim, um Papa fora da curva que deixa muitas saudades. E aí, ele fez também, né, foi lá no Maracanã, foi no Maracanãzinho, né, então um Papa que tem, de todos os papas aí, é um daqueles que tem mais ligação com o esporte. E aí o time dele, né, o Papa João Paulo II é polonês, é o MKS Cracóvia, né, da Polônia, né? Inclusive ele chegou, antes da morte dele, chegou a receber, né, acho que um ano e meio antes da morte dele, chegou a receber uma visita lá do time de coração dele, lá no Vaticano, né? Que Deus o tenha, o grande João Paulo II. O Bento XVI, né, o Joseph Ratzinger, Bayern de Munique, na Alemanha, não é confirmado oficialmente, tá? Mas ele virou sócio honorário do clube. E por fim, o Papa Leão IV, 14º, né? Qual que é o time do Papa Leão? Bom, o Papa Leão é americano, né? Então a gente sabe, né, que quem chama futebol de soccer, né, geralmente não é muito fã, mas ele tem uma ligação muito importante com o Peru, né? Ele passou muito tempo da vida dele lá, e aí com isso ele acabou se identificando ali, sendo um grande apoiador do Alianza Lima, né? Um dos maiores, talvez o maior time
peruano, né? Onde hoje joga o Guerreiro, o Hernan Barcos está lá também, lá no Alianza Lima. Mas ele, né, deu declarações dizendo aí que o esporte favorito dele, um dos que mais acompanha, é o tênis, né? Mas aí, mesmo sendo americano, pelo tempo que ele passou no Peru, acabou ganhando uma grande simpatia do Alianza Lima. E o Alianza Lima, se não me falha a memória, tá jogando a Libertadores esse ano, né? Quem sabe aí ele dá alguma coisa, né? Ajuda aí de alguma maneira, né? Tal qual foi o caso do Papa Francisco, que durante o papado dele o São Lourenço ganhou. Quem sabe aí durante o papado do Leão 14º o Alianza Lima ganha alguma coisa. Libertadores acho muito difícil, mas a gente já viu o Once Caldas ganhar, já vimos a LDU ganhar, inclusive ganhou em cima do time do Renato Gaúcho, do Fluminense, no Maracanã. Quem sabe, né? Mas eu imagino que o Alianza Lima talvez possa aí, acabar mordendo talvez uma Sul-Americana ao longo do tempo, né? É muito difícil, que o futebol peruano é um futebol meio fraco, não tem muito investimento, mas o Alianza Lima é um time importante de lá, é um time grande lá, tem uma torcida mobilizada, mas quem sabe aí vai poder tentar disputar uma Sula. Uma Libertadores acho muito difícil, mas novamente, o LDU ganhou, Once Caldas ganhou, volta e meia acontece, tá bom? Deixa aí nos seus comentários as suas dúvidas, sugestões, dicas de outro vídeo. Siga aqui o canal. Muitas das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritos, então se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante, tá bom? Pintou alguma dúvida, quer alguma análise sobre o mundo do futebol, a geopolítica do futebol, o mundo dos negócios de futebol, chama o Mister, que eu vou estar aqui para trazer as curiosidades, responder sua dúvida e trazer análises muito importantes sobre o negócio e a geopolítica por trás do futebol, tá bom? Forte abraço, bom jogo e chama o Mister!